galera da FMU. Função, né? Então, nós vamos agora introduzir o conceito de função. Nós temos algumas aulas que envolvem alguns conceitos de função. Essa aula é uma introdução ao conceito de função. Tá legal? Então, vamos lá. Seguindo aí o nosso planejamento, né? Seguindo o nosso plano de aula do que nós teríamos agora. Então, vamos lá. Importante, vamos lá. Toda vez que eu começo uma aula, tá? Toda vez que eu começo um módulo, vocês têm esse texto que vocês já estão acostumados a fazer, né? Vocês se reúnem em grupo, tentam fazer o texto. Na verdade, a proposta desse texto inicial é uma sala de aula invertida, ou seja, antes de eu apresentar o conceito para vocês, o conteúdo para vocês, vocês têm um texto que vai estimulá-los a pensar nesse conteúdo. Dessa maneira, quando eu inicio a aula, vocês já têm uma noção daquilo que vai ser trabalhado, tá? Então, vocês não partem do zero. Então, aquilo que a gente faz em todas as nossas aulas, você vai fazer em casa também. Você vai pegar esse texto e vai tentar resolvê-lo até o final. Tá legal? Vamos lá. Esse texto eu vou corrigir também. Vou soltar semana que vem a correção dos exercícios e vou soltar a correção desse texto. Tá legal? Vai começar a fazer? Dá um pause, para, faz e daqui a pouco você retorna. Legal? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma introdução, né? Uma breve explicação histórica. É sempre legal você entender um pouquinho a história daquilo que está acontecendo, por isso que eu coloco uma introdução histórica. Dê uma lida com atenção, tá? É uma informação culturalmente muito legal de você saber como é que surgiu funções ao longo da história, tá? Então, dê uma lida, é legal. Por isso que a gente coloca. Se isso não tivesse uma importância, a gente não colocaria no material, tá bom? Dê uma lida legal e agora a gente vai começar a trabalhar com o nosso conceito de funções. Vamos lá. Vamos entender uma função? Pessoal, é muito comum você ouvir alguma coisa do tipo: aquele cara vive em função da namorada, ou aquela menina vive em função do namorado. Mas o que significa exatamente isso? Por que nós estamos falando disso numa aula de matemática? Se nós observarmos, tá, em ambos os casos, nós temos o quê? Uma relação de dependência. Se aquela garota vive em função do namorado, se aquele namorado vive em função da namorada, se eles namoram, eles têm um relacionamento, eles têm uma relação. Se um depende do outro, se existe uma relação onde uma pessoa vive em função da outra, tá? O que acontece? Existe uma relação de dependência, correto? E nessa relação de dependência, nós temos um elemento que domina, tá? E um outro elemento que reflete. Domínio e imagem. Em função, vocês vão ver que temos dois conceitos muito importantes em função, chamada de domínio e de imagem. Se a gente pensar num relacionamento, existe uma relação, uma pessoa vive em função da outra, então aquela que manda domina, aquela que obedece reflete, é uma imagem. Então a gente pode começar a estabelecer um paralelo e pensar nisso e ao mesmo tempo no conceito de funções. Tá legal? Quando falamos em função matemática, o que nós falamos? Na função matemática, nós também falamos em uma relação de dependência. Puxa, existe a relação? Existe. Existe a dependência? Existe. Vamos tentar entender. Sempre haverá um domínio, que é o valor de x, e uma imagem que é o valor de y. Toda função tem o seu domínio, o x, e a imagem, o y. Nós vamos entender isso também ao longo da nossa aula, mas tudo bem? Então, função na matemática é uma relação de dependência, onde nós temos uma variável, né, x, que domina, e uma variável y, que reflete os valores de x. É a imagem de x. Beleza, galera? Vamos lá. Então, nós podemos dizer que função, matematicamente, é uma relação entre duas grandezas. Então, quando a gente trabalha na matemática em função, nós trabalhamos numa relação entre duas grandezas. Professor, o que é grandeza? Opa, legal. Nosso amigo lá no fundo, né, acabou de perguntar: professor, eu entendi, mas eu não sei o que é grandeza. E o que é grandeza? Grandeza, pessoal, é tudo aquilo que pode ser contado ou quantificado ou medido. Então, se você tem uma relação
entre duas variáveis que representam grandezas, ou seja, dinheiro, metro, né? O dinheiro eu posso contar, o metro eu posso medir, isso são grandezas. Então, na matemática, a função é uma relação de dependência entre duas grandezas, dois elementos que podem ser contados, quantificados, medidos, tá legal? Então, esse é o conceito inicial que a gente quer passar para vocês. Vamos ver na prática, a partir de exemplos, como é que isso daí funciona. Então fica legal a gente entender quando a gente vê a prática, como é que isso daí funciona. Então vamos lá, seguinte. Opa, vamos lá. Vamos ver na prática como é que isso daí funciona. Opa, os exemplos é o seguinte. Então vamos ver alguns exemplos, olha só. Esse aqui, por exemplo, ó. A tabela abaixo mostra as tarifas praticadas em 2000 pelo Correio Brasileiro para o envio de uma carta comercial e cartão não comercial e postal. Se a gente parar para analisar, nós temos aqui, né, alguns elementos interessantes, né? Nós temos o peso, que é dado em gramas, e nós temos o valor básico, que é dado em reais. Reparem que para cada intervalo de peso, nós temos um valor em reais específico, tá? Então, para cada intervalo de pesos, nós temos um valor em reais específico. A partir daí, a gente pode fazer algumas perguntas. Qual o valor que a gente paga por uma carta que pesa 62 gramas? Qual o peso máximo de uma carta para que sua tarifa não ultrapasse R$1? É possível que duas cartas com tarifas diferentes tenham o mesmo peso? Parecem perguntas meio bobinhas, mas vocês vão ver daqui a pouco que essas perguntas têm muita relação com o conceito de função matemática. Mas o que a gente pode perceber nesse momento é que existe uma relação, né? Existe uma relação entre duas grandezas, o peso e o valor. E existe um desses elementos que existe em função do outro. Tá? Um desses elementos para existir, a gente precisa saber o valor do outro, é o que nós vamos analisar, tá? Mas vão pensando nisso, isso aqui é uma função, vão tentando pensar. É uma função, é uma relação entre duas grandezas, essas grandezas tem uma que manda, é o domínio, tá? E tem uma que obedece, é a imagem, tá? Uma depende da outra. Então, o que nós temos aqui? Vamos pensando nisso. Nós temos aqui o seguinte, então, olha só. Nessa relação, o peso da carta é a variável independente. O peso da carta não depende de outra variável, depende de você colocar a carta lá na balança e acabou. Mas ela não depende de outra variável. Então o peso da carta é uma variável independente. Tá? Já a tarifa, o preço, é a variável dependente. Porque você pode notar que cada peso da carta deve corresponder a uma tarifa, tá? Que é justamente o peso, o preço de cada peso. Então reparem que o preço, desculpem, depende do peso, tá? Se você colocar uma carta de 10 gramas, você vai pagar um preço. Se você colocar uma carta de 150 gramas, você vai pagar outro preço. Então existe uma relação de dependência. Quem manda em quem? Né? Se o preço depende do peso, o preço é a variável dependente e o peso é a variável independente. Tá legal? Nós temos duas grandezas então aqui, claramente definidas, o peso e o valor. Então aqui eu tenho uma função, eu tenho uma relação de duas grandezas, tá? Peso e valor é uma relação de dependência onde o preço depende do peso, tá? Então é uma função, uma relação de dependência.